Olá, bom dia. Vamos seguir então com a leitura do nosso oráculo xamânico. Vou trazer aqui as opções. Cristal de quartzo verde, para você que escolheu a opção 2. E cristal de quartzo rosa, para você que vai escolher a opção 1. Escolha aí sua opção. Opção 1, cristal de quartzo rosa, e opção 2, cristal de quartzo verde. Tá bom? Vamos lá, qual vai ser a mensagem que o oráculo xamânico vai trazer aí para você, para este início de mês, para essa semana, aí, início a primeira semana de novembro, ou quando você estiver acessando esse vídeo, para os próximos 7 dias, para você trabalhar aí com as energias com mais consciência. Começar aí, para você que escolheu a opção 1, cristal de quartzo rosa. Vamos ver qual a energia aqui para você trabalhar essa semana. Seguindo aqui o conselho do oráculo xamânico. Opa, caiu aqui. Carta 2, tenda de suor, purificação. Carta 2, tenda do suor. Fogo da purificação, vapor das pedras sagradas, cordões de preces e tabaco fundem-se nas canções do espírito. Ensinamento. O termo tenda do suor é usado há muito tempo e não chega a expressar realmente o propósito dessa cerimônia. O propósito é purificar o corpo, a mente e o espírito, de forma que um novo sentido de ser possa estar presente no nosso caminho. Você realmente começa a suar ao entrar na tenda, mas este não é o motivo principal pelo qual você participa da cerimônia. Através dos séculos, o povo americano nativo sempre compreendeu o propósito da purificação. O espírito pode ficar um pouco enferrujado ao longo do tempo, sempre que as experiências da vida física se tornam descontroladas. A partir do início do quarto mundo, que representa o mundo da separação, cerca de 60 mil anos atrás, a polarização de todas as nações, credos e raças devastou os filhos da terra. Fomos ensinados a odiar qualquer um que pareça, haja ou possua crenças diferentes das nossas. No mínimo, nós fomos educados para suspeitar dos outros e menosprezar outros costumes e atitudes, devido à ameaça que eles representam para o nosso próprio sistema de crenças. Os sistemas de conhecimento dos nativos americanos são diferentes. Podemos acreditar em algumas coisas, sabendo que essas crenças podem ser modificadas, porém, encontrar o verdadeiro conhecimento é bastante diferente. Significa possuir um dom que passa a fazer parte do nosso ser total e a representar uma extensão de nós mesmos, assim como um braço ou uma perna. As nossas crenças, entretanto, podem estar repletas de conceitos distorcidos ou estar baseadas em opiniões alheias, criando-nos ideias confusas. Nossas ideias podem estar baseadas na crença de que uma coisa está certa só porque alguém disse que está. Como uma família da humanidade, há muito nós nos esquecemos de que esse tipo de comportamento precisa ser modificado. Se nos esquecermos de rezar pelo amor e pela paz nos corações de todas as raças, nações e credos, destruiremos a intenção pura de nossas orações e louvores. Antes da realização de qualquer ritual ou cerimônia dos nativos americanos, todos os participantes devem purificar o corpo, a mente e o espírito.
Entrar no espaço cerimonial carregando impurezas equivale a diminuir o potencial do resultado da cerimônia. A purificação pode ser feita com fumaça de salva ou de cedro, como uma cerimônia da tenda do suor, ou de muitas outras maneiras. Quando os participantes da cerimônia recusam-se a realizar uma purificação antes de tomar parte do ritual, o espaço do ritual fica maculado. Não pode haver interação total entre os participantes se um único deles trouxer consigo ressentimento, ódio, ciúme, inveja ou qualquer outra emoção negativa. Por isso, os nossos ancestrais nativos criaram rituais para permitir que cada pessoa se livre da ferrugem que a impede de brilhar e de contribuir com os seus talentos individuais para o bom resultado da cerimônia. A tenda do suor é construída com salgueiros e tem forma circular. O número de salgueiros usados depende do propósito da tenda. Em nossa tradição cênica, o salgueiro é a árvore do amor. O salgueiro se curva graciosamente e não se quebra com facilidade. Muitas vezes, a porta da tenda é colocada a leste, para que o espírito e a iluminação da estrada azul possam entrar e participar da cerimônia. Outras vezes, a porta abre-se para a direção oeste, permitindo que a energia feminina, receptiva, curadora, possa entrar na tenda. A porta da tenda da purificação é bem baixa, para que se tenha que entrar de joelhos. Trata-se de um lembrete para que possamos permanecer humildes e possamos compreender que nós não somos nem maiores e nem menores do que qualquer outra forma de vida. Costuma-se usar pessoas de pedras vulcânicas no buraco da fogueira para que seus corpos não se quebrem e nem se estilhassem quando se joga água sobre elas, para assim liberar o vapor. Essas pessoas de pedra são portadoras dos registros da terra, e enquanto liberam o vapor, elas vão nos transmitindo as suas antigas lições. Quando nós voltamos a nos ligar com essas antigas mensagens, passamos a ser colaboradores da continuidade da vida no nosso planeta. À medida que nós transpiramos o que o nosso suor retorna à Mãe Terra, sob a forma de vapor, a Terra passa a ser novamente nutrida. E quando, em determinados momentos, a porta da tenda é aberta, o vapor viaja em direção ao Pai Céu para levar as nossas preces de volta ao grande mistério. Algumas cerimônias de purificação começam ou terminam com uma cerimônia do cachimbo, dependendo do propósito da cerimônia. A tenda da purificação é recoberta com lonas, originalmente com peles de animais, que servem para bloquear a entrada de luz. A escuridão faz aflorar um sentimento de volta ao ventre de nossa Mãe Terra e nos concede um lugar seguro para nos livrarmos de todas as coisas que criaram ferrugem em nossas vidas. As canções e preces são uma forma de preencher o espírito enquanto se realiza o processo de purificação. Os ciclos de canções e preces que honram as 4 direções são em número de 4. Esses ciclos permitem que os participantes possuam diferentes pontos de vista acerca do propósito e da sua purificação. Cada ciclo ou período é orientado para diferentes segmentos da criação e permite que os participantes tornem a reunir-se com todos os nossos parentes através da prece. Na fase em que aprendi a fazer os meus primeiros cordões de fumo, aprendi também a arte da prece. E esses cordões representam o louvor e a gratidão que nós enviamos ao grande mistério durante a cerimônia. Cada cordão é uma pitadinha de fumo, embrulhado dentro de um quadradinho de pano colorido e depois enlaçado com fio de algodão. De 5 em 5 centímetros, um laço é dado em volta do saquinho seguinte, e nessa forma cerimonial de confeccionar cordões de oração, nunca prendemos nossas preces com nós, o que obstruiria os resultados. Os laços permitem que as nossas preces fluam livremente. A maioria das nações usa 6 cores para os cordões de fumo, sendo que cada cor possui um significado especial.
Cada cordão de oração convida o espírito de sua cor a entrar na tenda e pede as bênçãos deste parente. Amarelo é a águia, a energia masculina, e a iluminação do leste. Vermelho é a energia da criança, o sul, a fé, a confiança, a inocência e um ou mais dos animais pertencentes ao escudo do sul. Nas tribos do leste é o porco-espinho, nas tribos das planícies é o rato ou o coiote. O preto representa o oeste, a energia feminina, o urso e o lugar de introspecção e dos objetivos. O cordão de fumo branco significa o norte, o ancião, gratidão e sabedoria. Para as tribos do leste significa o alce, para as do oeste o búfalo. O cordão azul traz a energia do Pai-Céu, a grande nação das estrelas e todas as coisas que estão no alto. O cordão de prece verde contém a energia da Mãe Terra, o reino vegetal e todas as coisas verdejantes e viçosas. O ritual envolvido na fabricação dos cordões de fumo varia de acordo com a tradição e o propósito da cerimônia. Quando nos humilhamos e passamos rastejando pela abertura da tenda de purificação, devemos examinar os nossos próprios egos, ainda na entrada. O termo sacrifício significava originalmente tornar-se sagrado. Assim, abordar cada ato da vida de maneira sagrada tornou-se um modo de vida típico dos nativos. A forma circular da tenda da purificação nos recorda de que nós não devemos culpar os outros quando eles vacilam ou falham, mas devemos partilhar gentilmente o amor e o carinho para que o círculo do elo sagrado possa permanecer intacto. O salgueiro é o nosso lembrete do amor purificador, tão necessário para que este crescimento aconteça. A aplicação, a parte prática. A carta da tenda do suor fala da necessidade de purificar algum aspecto da sua vida. Se você prosseguir firmemente no caminho sagrado, essa purificação poderá ser realizada de maneira suave e curativa. Este é um momento favorável para você se livrar de pensamentos e atitudes negativos. Se houver pessoas por perto que o estejam puxando para baixo, impedindo o seu progresso, está sendo sugerido para que você se afaste essas barreiras e prossiga no seu caminho. Você mesmo deve decidir se a purificação mais importante neste momento é a do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, das suas atitudes ou da sua vida espiritual. A regra básica desta carta é que o processo de purificação conduzido de maneira serena e harmoniosa acaba abrindo espaço para que um novo tipo de energia possa se manifestar na sua vida. E assim que toda a ferrugem for removida, você poderá usar todo o seu potencial criativo de uma forma ainda mais brilhante e ainda mais luminosa. Uau! Interessante que eu estava lendo essa carta e me vieram umas imagens negativas que me provocaram medo, assim. Eu continuei lendo. Então, acho que a mensagem realmente é essa, né? Continue com o seu foco. Eu acabei de fazer a leitura da Carta da Torre, que eu vou compartilhar o vídeo aqui, com leituras mensais dos arcanos maiores do tarô. Sugiro que você assista essa leitura esse vídeo que eu fiz com a Carta da Torre. Entra na página principal do meu canal aqui no YouTube e vai lá, veja onde está. Eu vou criar essa playlist aí com esse primeiro vídeo com a Carta da Torre, uma playlist sobre os arcanos maiores. Sugiro que você escute, que é a energia que eu trouxe aí do tarô, dos arcanos maiores para o mês de novembro, e fala muito sobre isso, sobre esse processo de transformação necessário. Tem muito a ver com essa carta. Então, essa semana aí está sendo solicitado que você escolha qual é a purificação que você quer fazer agora, qual é a purificação que você acha mais necessária, né? E se você acha que tem pessoas que estão te puxando para baixo, deixa essas pessoas de lado e siga o seu caminho. Assim como eu ilustrei no que acabou de acontecer aqui comigo, que me vieram imagens, não sei de onde, negativas, e eu continuei, tá? E observe uma outra coisa também, fica um comentário adicional aqui.
Não sei o quanto que você já tem de conhecimento sobre espiritualidade e até mesmo da linha kardecista, mas tá sempre me vindo de falar aqui, observe a questão de obsessores na sua vida, tá? Sejam obsessores desencarnados ou encarnados. Por exemplo, um processo desse de chegar em pensamentos que a gente não sabe de vem negativos, pode ter a ver com o processo de obsessores, tá? Então, por favor, observe isso na sua vida. Ore todo santo dia para o seu anjo da guarda, peça para ele te ajudar, para ele te libertar. É comum, processos obsessivos são comuns, não é nada extraordinário. A gente tem que curar isso a partir de dentro de nós, né? Certamente que se você buscar aí, por exemplo, apometria ou for num centro espírita para te ajudar a te curar a parte espiritual, que é muito importante essa cura espiritual, né? Quando a gente faz a cura espiritual, todo o resto vai se curando. Pense sobre isso, talvez seja uma mensagem aí para você que se curar espiritualmente, inclusive, né? E então é isso, tá bom? Faça essa reflexão, use a energia dessa carta essa semana, então, para você, para o seu processo aí de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Fica essa reflexão aí para você escolher qual área da sua vida que você quer curar neste momento e fica a sugestão aí que me veio aí, então, para você curar a área espiritual, né? Aí, claro, você vai fazer a sua reflexão aí. Porque assim, a partir da parte espiritual a gente cura todo o resto, né? Quando a nossa parte espiritual está bem, todo o resto também flui bem. Pense sobre isso, tá bom? E pense sobre essa questão aí de a purificação também pode estar relacionado aí tanto a você, né, o seu ser interior, como ao seu ser exterior. E aí entra essa história aí dos obsessores, né? De obsessores sejam desencarnados ou encarnados, tá bom? Vou seguir a leitura aqui então. Gratidão por você aqui. E vou seguir aqui para você que escolheu a opção 2, o cristal de quartzo verde. Vamos ver qual é a carta para você que escolheu a opção 2, cristal de quartzo verde, para essa semana. Para você trabalhar aí. Opa! Carta 29, contador de histórias, expansão. Já tem a leitura dessa carta, mas eu vou ler ela aqui novamente. Carta 29, contador de histórias. Cantando celebrai, ó anciãos, a história da nossa raça. Que me seja dado ver em minha alma o amor em todos os rostos, e todos os espíritos que vieram antes, o poder mágico que eles adquiriram, a tradição sagrada que me transmitiram, para que a memória não desapareça. O contador de histórias, sede minha ponte para aqueles outros tempos, para que eu possa caminhar em beleza com o ritmo antigo e a antiga rima. Carta 29, contador de histórias, expansão, ensinamento. Os contadores de histórias da América Nativa são os guardiões de nossa história e de nossas sagradas tradições. Cabe a eles conservar vivos os nossos antigos conhecimentos para assegurar a futura expansão que os nossos filhos irão trazer à Terra. Os contadores de histórias viajavam entre os grupos e as tribos das diversas nações, levando as notícias dos acontecimentos que afetavam a todos os nativos. O contador de histórias costumava contar os fatos que aconteciam em outros acampamentos ao redor da fogueira comunitária logo após o jantar. O contador de histórias falava de atos heróicos, da contagem de golpes sobre algum inimigo, de um sonho de cura que profetizasse futuros acontecimentos, de histórias de sabedoria que conservavam viva a tradição ou ainda trazia as últimas notícias acerca de nascimentos e de mortes nas tribos. Os índios das planícies costumavam chamar os seus contadores de histórias de cabelos trançados. Esses contadores de histórias usavam uma pequena mecha com tranças e nós que lhes caía pelo meio da testa e que os caracterizava como professores e historiadores da tribo.
Um cabelo trançado do sexo masculino não precisava participar das batalhas, mas deveria observar tudo e recordar-se mais tarde, passo a passo, do desenrolar da luta. Já um cabelo trançado do sexo feminino era a historiadora que mantinha viva a tradição feminina e que deveria ensinar as mulheres mais jovens a sentir orgulho dos seus respectivos papéis dentro da tribo. Os contadores de histórias de todas as tribos e nações constroem uma ponte entre os ensinamentos tradicionais e os do presente momento. As crianças de todas as gerações aprendem as lições tradicionais que os contadores de histórias ensinam e aplicam nas suas próprias vidas. Também os pais e avós costumavam contar as histórias de sabedoria para suas crianças todas as noites, na hora de colocá-los debaixo dos mantos de búfalo para dormir. Mas isto não produzia o mesmo efeito que a chegada do contador de histórias da nação, que visitava as tribos regularmente, somente para contar as histórias para as crianças. As histórias de sabedoria costumavam ser contadas e recontadas ano após ano, para que os ensinamentos do povo pudessem permanecer vivos. Cada história possui diversos significados e relacionam-se de formas diferentes na vida de cada pessoa. A cada vez que uma história é repetida, cresce o nível de entendimento de acordo com o amadurecimento das pessoas que estão escutando. Os mesmos acontecimentos dentro de uma história também podem ser repetidos inúmeras vezes, de maneira diferente, para que cada ouvinte possa perceber de que modo aquela história se adapta melhor ao seu próprio momento de vida. O modo de pensar do povo vermelho difere bastante do modo de pensar de outros povos. Nós não costumamos revelar qual é a verdadeira mensagem contida em nossas histórias de sabedoria. Preferimos deixar que as pessoas utilizem os seus dons individuais de intuição e observação para perceber o significado real dessas histórias. Assim, os ensinamentos da raça vermelha são transmitidos de forma que cada um possa aprender conforme o seu próprio ritmo e o seu próprio modo de ser, dando liberdade para que cada pessoa aplique ou não estes ensinamentos em sua própria vida. Os contadores de histórias aprendiam a respeitar a liberdade de pensamento de todos aqueles que iam em busca de sua sabedoria. Desta maneira, as crianças aprendiam o valor da própria inteligência e sentiam que eram membros respeitados de sua tribo. O contador de histórias considerava cada criança como uma pessoa igual a ele e colocava-se no mesmo nível dela. Se as crianças agissem de forma tola ou começassem a perturbar o grupo, elas eram ignoradas e fingia-se que elas não estavam ali. A falta de reconhecimento e de atenção logo colocava fim ao mau comportamento. E o contador de histórias conseguia passar dias seguidos fingindo que não estava vendo alguma criança. Essa forma de disciplina era muito mais eficiente do que um castigo corporal, porque a criança se sentia envergonhada diante de outras crianças. A memória ocupa um lugar especial na nossa tradição nativa americana. Como as nossas histórias são transmitidas oralmente, a lembrança é cultivada como uma arte. Cada uma das ervas, plantas, flores empregadas no processo de cura deve ser lembrada para as futuras gerações. Cada dança, cerimônia, ritual, iniciação e ensinamento precisa ser guardado na memória. Todas as leis e profecias tribais devem ser repassadas intactas para as futuras gerações. Os golpes e as perdas precisam ser recordados para que se possam armar futuras estratégias. É claro que uma única pessoa não poderia recordar-se sozinha de todas essas coisas e nem tornar-se uma especialista em todos os assuntos. É por isso que os diversos clãs possuem histórias que guardam a história oral de uma determinada área do conhecimento. Esses fragmentos dos ensinamentos tribais eram repassados para a próxima geração, e cada pessoa recordava-se de um fragmento, que fazia parte dos aspectos gerais da cultura nativa. O contador de histórias de cada tribo tinha um posto no conselho de anciões.
Sendo um historiador, o contador de histórias era convocado a contar os fatos passados com total precisão para que estes acontecimentos ajudassem a solucionar os problemas presentes. Os cabelos trançados ensinavam a forma de viver de maneira equilibrada, através das ações dos personagens das histórias de sabedoria. Uma história de sabedoria contada de maneira adequada podia acabar com qualquer discussão, mudar o curso de uma vida, insuflar novo ânimo em épocas difíceis, ou ainda podia encorajar os jovens a assumir novas responsabilidades em suas vidas. O contador de histórias possuía o dom de contar histórias de sabedoria nas quais as pessoas agiam levadas pelo medo ou pela ignorância, sem, no entanto, referir-se a nenhuma pessoa em particular. Assim, os ouvintes se tornavam capazes de chegar às suas próprias conclusões. Todos os sábios nativos preferem ensinar por meio de histórias e apontar diretamente os defeitos de alguém. Em nossos ensinamentos, sempre nos recordam de que quando apontamos o dedo acusando alguém, outros 3 estão apontando contra nós. Por outro lado, o contador de histórias consegue com suas técnicas indicar delicadamente os pontos em que estamos errados, permitindo-nos corrigir o nosso comportamento sem ter que passarmos vergonha na frente de ninguém. Essa é uma forma muito didática de perceber que cada pessoa decida como aplicar as histórias ouvidas na sua própria vida. Tem um outro pedaço aqui que ela conta a história dela, que eu não vou ler, tá? Vou aqui para a aplicação. Parte prática da carta agora. Ensinamento para a sua semana. Esta carta do contador de histórias indica expansão em todos os níveis. Esta carta sugere uma fase de muito crescimento, favorável para a assimilação de novas ideias. Descubra qual é o aspecto do seu ser que está necessitando de maiores cuidados e passe a alimentar mais o seu fogo de criação pessoal. Incremente a sua criatividade e aproveite este momento de expansão, consciente de que ele é merecido. Observe que esta fase de expansão irá prosseguir se você estiver disposto a partilhar as causas do seu sucesso com outras pessoas. Muitas vidas têm sido influenciadas pelas histórias alheias. Aproveite a boa sorte que se abre para você neste momento e não se esqueça. Você também deve encorajar outras pessoas que estão à sua volta para expandirem-se. Em todos os casos, a expansão acontece toda vez que as pessoas enxergam uma nova possibilidade de crescimento, seguindo o seu próprio ritmo e usando o seu próprio discernimento. A sabedoria do contador de histórias reside na arte de conseguir relembrar os fatos mais importantes. Assim, você está sendo chamado a relembrar-se da sua magia pessoal e está podendo manifestar neste momento todo o seu potencial criativo. Uau, acho que ficou bem claro, né? Acho que não precisa nem ter explicação. Use o seu potencial criativo, contribua com outras pessoas para o crescimento dela, qual seja o modo aí que você vai encontrar de fazer isso. Então, vou finalizar aqui a leitura dessas 2 cartas então de hoje, deste domingo. Essa aqui foi a opção 1 e essa aqui é a opção... Opa, ao contrário. Essa aqui para você escolher a opção 1 e essa aqui para você escolher a opção 2. Gratidão por você aqui. Espero que estes ensinamentos sejam aplicados na sua vida e que contribuam para o seu crescimento pessoal. Através do nosso crescimento pessoal, a gente também consegue aí trazer um crescimento coletivo.
Um beijo, meu nome é Ana Carolina Sandoli e até mais.